Você tem 63 anos, acorda todo dia cedo, toma o seu cafezinho, frita 2 ovos na frigideira como sempre fez, e sente que está cuidando bem da sua saúde. Afinal, ovo tem proteína, é barato, é prático, e todo mundo diz que é saudável. Mas e se eu te dissesse que a forma como você está preparando esse ovo pode estar silenciosamente destruindo seu coração, entupindo as suas artérias e acelerando seu envelhecimento? E o pior, nenhum médico te avisou sobre isso na última consulta. Fica até o final desse vídeo porque tem uma informação que eu guardei para o final que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse alimento. E não é o que você está pensando. Dona Conceição tinha 67 anos, era uma mulher ativa, alegre, que cuidava do jardim, brincava com os netos e fazia caminhada 3 vezes por semana. Ela se orgulhava de comer bem. Todo dia, sem falta, ela comia ovos fritos no óleo de soja, dourados nas bordas, com aquela casquinha crocante que ela amava. Às vezes comia 2, às vezes 3. Dizia que era sua fonte de energia para o dia. Até que um dia, durante uma consulta de rotina, o médico olhou para os exames dela e ficou sério. O colesterol LDL estava altíssimo. As artérias mostravam sinais de inflamação. E a pressão arterial havia subido de forma preocupante nos últimos meses. O médico perguntou o que ela comia. Ela respondeu com orgulho: ovos todos os dias. O médico respirou fundo e disse algo que ela nunca esqueceu: o problema não é o ovo, Conceição. O problema é o que você está fazendo com ele. Essa história acontece todos os dias, em milhares de lares pelo Brasil e pelo mundo. Pessoas acima dos 60 anos que acreditam estar se alimentando bem, mas que estão cometendo erros gravíssimos na forma de preparar e consumir ovos. E esses erros têm consequências sérias para quem já passou dos 60, porque o organismo nessa fase da vida funciona de forma completamente diferente do organismo de uma pessoa jovem. Vamos entender isso com profundidade. Quando você frita um ovo em temperatura muito alta, especialmente em óleo vegetal refinado como o óleo de soja, de milho ou de girassol, acontece um processo chamado oxidação lipídica. Em termos simples, as gorduras do ovo e do óleo se quebram em compostos tóxicos chamados aldeídos, peróxidos lipídicos e outros subprodutos inflamatórios. Esses compostos entram na sua corrente sanguínea, se depositam nas paredes das artérias e iniciam um processo inflamatório crônico que, ao longo dos meses e anos, vai entupindo os vasos, elevando a pressão e aumentando de forma assustadora o risco de infarto e derrame. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas ignora completamente: após os 60 anos, o seu fígado já não processa esses compostos tóxicos com a mesma eficiência de quando você tinha 30. O sistema antioxidante do corpo vai perdendo força com a idade. A capacidade de neutralizar radicais livres diminui. Isso significa que o mesmo ovo frito que talvez não causasse tanto dano em um jovem de 25 anos pode ser devastador para um organismo de 65 anos. Não é a mesma coisa. O corpo mudou. A forma de comer precisa mudar também. Mas tem mais. Tem um erro que é ainda mais comum e que pouquíssimas pessoas conhecem. Você já ouviu falar em colesterol oxidado? Existe uma diferença enorme entre o colesterol normal do ovo e o colesterol oxidado. O colesterol normal, presente em um ovo cru ou cozido em baixa temperatura, é processado pelo organismo de forma relativamente tranquila. Mas quando você expõe a gema do ovo a temperaturas muito altas, esse colesterol sofre um processo de oxidação e se transforma em oxisteróis, que são compostos extremamente agressivos para as artérias. Os oxisteróis têm a capacidade de penetrar nas paredes dos vasos sanguíneos, causar lesões diretas nas células do endotélio e desencadear uma resposta inflamatória que é considerada por muitos pesquisadores como um dos principais gatilhos para a aterosclerose. E qual é a forma de preparar o ovo que mais oxida o colesterol da gema? Exatamente a mais popular entre os brasileiros: o ovo frito com a gema exposta ao calor direto, especialmente quando você vira o ovo na frigideira e deixa a gema cozinhar dos dois lados. Quanto mais você expõe a gema ao calor intenso, mais colesterol oxidado você está consumindo. E isso é um problema muito sério para quem tem mais de 60 anos e já tem predisposição a doenças cardiovasculares. Pensa comigo. O Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas com hipertensão.
Grande parte delas tem mais de 60 anos. Milhões de brasileiros fazem uso diário de medicamentos para controlar o colesterol. E ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas estão fritando ovos todo dia achando que estão se alimentando bem. Existe uma contradição gritante aqui que ninguém está discutindo abertamente. Agora vamos falar de outro erro gravíssimo que está diretamente relacionado ao ovo e que afeta especialmente os mais velhos. Estou falando do consumo de ovo cru ou mal cozido. Muita gente ainda tem o hábito de tomar vitaminas com ovo cru batido, ou de comer aquele ovo com a clara ainda translúcida, mal cozida. Além do risco óbvio de salmonela, que é uma infecção bacteriana que pode ser fatal em idosos com imunidade reduzida, existe um problema nutricional sério que poucos mencionam. A clara do ovo crua contém uma proteína chamada avidina, que se liga à biotina, uma vitamina do complexo B essencial para a saúde do cabelo, da pele, das unhas e do sistema nervoso. Quando você consome clara crua regularmente, está literalmente bloqueando a absorção de biotina no seu organismo. E deficiência de biotina em pessoas acima dos 60 anos está associada à queda de cabelo acelerada, fadiga crônica, problemas de pele e até comprometimento cognitivo leve. Quando você cozinha clara, a avidina é destruída e esse problema desaparece completamente. Um detalhe simples que faz uma diferença enorme. E tem outro erro que parece inofensivo, mas é uma armadilha silenciosa. Estou falando de fritar o ovo na manteiga em fogo alto. Muitas pessoas migraram do óleo vegetal para a manteiga achando que estavam fazendo uma escolha mais saudável. E de fato, a manteiga é uma gordura melhor para cozinhar do que os óleos vegetais refinados em muitas situações. Mas existe um ponto crítico que poucos conhecem: a manteiga tem um ponto de fumaça muito baixo, em torno de 150 graus Celsius. Quando você coloca a manteiga em uma frigideira em fogo alto e espera ela esquentar até começar a borbulhar e dourar antes de colocar o ovo, você já ultrapassou o ponto de fumaça. A manteiga já começou a se degradar. As gorduras já estão se oxidando. E você está fritando o ovo em gordura parcialmente degradada sem nem perceber. A solução para isso é mais simples do que parece. Se você vai usar manteiga, use fogo baixo ou médio-baixo. Ou use manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, com um ponto de fumaça muito mais alto, em torno de 250 graus, muito mais estável ao calor. Ou use azeite de oliva extra virgem em fogo baixo, que também é uma opção bastante superior aos óleos vegetais refinados para o preparo de ovos. Agora eu preciso te falar sobre uma coisa que vai contra tudo o que você aprendeu sobre ovo. Durante décadas, o ovo foi demonizado por causa do colesterol. Os médicos diziam para comer no máximo 2 ou 3 ovos por semana. As diretrizes nutricionais dos anos 80 e 90 tratavam o ovo como um vilão cardiovascular. Muita gente que tem mais de 60 anos cresceu ouvindo isso e internalizou esse medo do ovo. E aí aconteceu uma inversão curiosa: essas pessoas começaram a comer substitutos do ovo, claras pasteurizadas industrializadas, produtos processados com sabor de ovo, e achavam que estavam fazendo a coisa certa. A ciência evoluiu. Estudos mais recentes, incluindo pesquisas de grande escala publicadas em periódicos como o American Journal of Clinical Nutrition e o British Medical Journal, demonstraram que o colesterol dietético do ovo tem impacto muito menor nos níveis de colesterol sanguíneo do que se pensava. Para a maioria das pessoas saudáveis, o consumo moderado de ovos inteiros não aumenta significativamente o risco cardiovascular. O ovo, quando bem preparado, é um alimento nutricionalmente extraordinário. É uma das melhores fontes de proteína completa disponíveis, contém colina que é essencial para a saúde do cérebro e da memória. Tem luteínas e axantina que protegem os olhos da degeneração macular, que é uma das principais causas de cegueira em idosos, e fornece vitaminas D, B12 e selênio, todos nutrientes frequentemente deficientes em pessoas acima dos 60 anos. O problema nunca foi o ovo. O problema sempre foi a forma de preparo. Então, qual é a forma correta de preparar o ovo para quem tem mais de 60 anos e quer proteger o coração, manter as artérias saudáveis e aproveitar todos os benefícios nutricionais desse alimento? Vamos falar com clareza e objetividade. O ovo cozido na água, o famoso ovo cozido de casca, é a forma mais segura e nutritiva de consumir ovo.
Quando você cozinha o ovo com a casca em água fervente por cerca de 7 a 9 minutos, a gema fica completamente cozida sem ter sido exposta ao calor seco e direto da frigideira. Não há oxidação lipídica significativa. Não há colesterol oxidado em quantidade relevante. Todos os nutrientes são preservados de forma muito mais eficiente. É simples, prático e incrivelmente saudável. O ovo pochê, cozido diretamente na água sem a casca, também é uma excelente opção. A gema fica envolta pela clara cozida e não entra em contato direto com gordura ou calor excessivo. O ovo mexido feito em fogo baixíssimo, quase no vapor, com uma pequena quantidade de azeite ou ghee, mexendo lentamente e retirando da frigideira enquanto ainda está úmido, é outra opção muito boa. A temperatura baixa evita a oxidação e preserva os nutrientes. O ovo frito, se você não consegue abrir mão dele, deve ser feito em fogo baixo, com azeite extra virgem ou ghee, sem deixar as bordas dourarem ou ficarem crocantes, e de preferência sem virar, mantendo a gema líquida ou no máximo semilíquida para reduzir a exposição ao calor. O que você deve evitar a todo custo é o ovo frito em óleo vegetal refinado em fogo alto, com as bordas bem douradinhas e crocantes e a gema completamente cozida dos dois lados. Essa combinação específica é a mais prejudicial possível para o sistema cardiovascular de uma pessoa acima dos 60 anos. Vamos também falar sobre quantidade. Quantos ovos por semana são adequados para quem tem mais de 60 anos? A resposta depende de fatores individuais como histórico de colesterol, presença de diabetes tipo 2 e saúde cardiovascular geral. Mas para a maioria das pessoas saudáveis acima dos 60 anos, o consumo de 1 a 2 ovos por dia, preparados da forma correta, é considerado seguro e benéfico pela maioria dos nutricionistas e cardiologistas atualizados. Se você tem diabetes tipo 2 ou histórico de doença cardiovascular estabelecida, o ideal é conversar com seu médico ou nutricionista para uma orientação personalizada. Outra coisa fundamental que pouquíssimas pessoas sabem: a qualidade do ovo importa muito mais do que você imagina. Ovos de galinhas criadas soltas, que se alimentam de pasto e insetos, têm perfil nutricional completamente diferente dos ovos de galinhas criadas em confinamento e alimentadas com ração. Os ovos caipiras ou de galinhas criadas soltas têm níveis muito mais altos de ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória extremamente benéfica para o coração, e níveis mais baixos de ômega 6, que em excesso é pró-inflamatória. Quando você escolhe ovos de qualidade superior, mesmo que custem um pouco mais, você está fazendo um investimento direto na sua saúde cardiovascular. E agora chegou o momento da surpresa que eu prometi no início do vídeo. A informação que eu guardei para o final e que vai mudar a forma como você enxerga não só o ovo, mas toda a sua alimentação após os 60 anos. Você já ouviu falar em hormese alimentar? É um conceito da biologia que diz que determinados estressores em doses moderadas na verdade fortalecem o organismo. E existe um fenômeno fascinante que pesquisadores vêm estudando nos últimos anos relacionado especificamente ao consumo de ovo em pessoas mais velhas. Quando ovos são consumidos regularmente da forma correta, especialmente o ovo cozido com a gema intacta, eles fornecem colina em quantidade suficiente para apoiar a produção de acetilcolina no cérebro. A acetilcolina é o principal neurotransmissor associado à memória, ao aprendizado e à clareza mental. E sabe qual é uma das primeiras coisas que diminui no cérebro de pessoas com Alzheimer? Exatamente os níveis de acetilcolina. Estudos recentes sugerem que pessoas acima dos 60 anos que consomem ovos regularmente como parte de uma dieta equilibrada apresentam melhor desempenho em testes de memória e função cognitiva do que pessoas que evitam o ovo. Não é uma cura. Não é uma garantia. Mas é uma evidência poderosa de que esse alimento, quando consumido corretamente, pode ser um aliado na proteção do cérebro envelhecido. Ou seja, o ovo que muita gente com mais de 60 anos está evitando por medo do colesterol pode ser exatamente o alimento que está faltando na dieta para proteger a memória e retardar o declínio cognitivo. A ironia é quase cruel. Dona Conceição, aquela senhora que apresentei no início, mudou a forma de preparar os ovos. Trocou o óleo de soja pelo azeite extra virgem. Passou a cozinhar em fogo baixo. Começou a alternar entre ovos cozidos e ovos mexidos suaves. 3 meses depois, voltou ao médico. O colesterol LDL havia caído.
A inflamação havia reduzido. A pressão estava mais controlada. Ela não mudou o remédio. Não fez cirurgia. Não comprou suplemento caro. Mudou apenas a forma de preparar o ovo que já comia todo dia. Às vezes a solução para um problema de saúde complexo está em um detalhe tão simples que a gente passa anos sem enxergar. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre o ovo do que a maioria das pessoas. Você sabe que o perigo não está no ovo em si, mas na temperatura alta, no óleo errado, na exposição da gema ao calor direto e intenso. Você sabe que o ovo cozido é superior ao ovo frito em quase todos os aspectos para quem tem mais de 60 anos. Você sabe que a qualidade do ovo importa. Você sabe que a colina do ovo pode proteger o seu cérebro. E você sabe que o medo exagerado do colesterol do ovo foi baseado em ciência desatualizada que prejudicou gerações de pessoas que evitaram um alimento extraordinário por décadas. Agora compartilhe esse vídeo com alguém que você ama que tem mais de 60 anos e come ovo todo dia sem saber desses detalhes. Pode ser que essa informação mude a saúde dessa pessoa de forma significativa. Um simples gesto seu pode fazer uma diferença real na vida de alguém. E se esse conteúdo te abriu os olhos, se você aprendeu algo que não sabia antes, então faz o seguinte agora, clica no botão de se inscrever no canal e ativa o sininho de notificações. Porque no próximo vídeo eu vou revelar outros 3 alimentos que parecem saudáveis mas que, após os 60 anos, estão causando danos silenciosos que a maioria das pessoas só descobre quando já é tarde demais. Um desses alimentos está na geladeira de quase todo brasileiro e é consumido como símbolo de saúde há décadas. Você não vai querer perder isso. Deixa também o seu like nesse vídeo. Cada like mostra para mim que esse tipo de conteúdo está ajudando pessoas reais, e me motiva a continuar pesquisando e trazendo informações que realmente importam para a sua saúde e qualidade de vida depois dos 60. Esse canal existe por você e para você. Até o próximo vídeo.